mais uma videoaula, dando sequência, né, aqui às videoaulas anteriores. Nesta aqui eu quero mostrar para vocês como a gente faz para abrir imagens do Google, por exemplo, ou de outros servidores online dentro do QGIS, certo? Para facilitar o manuseio, o manuseio dessas imagens e permitir fazer uso, né, de um SIG para fazer, por exemplo, desenhos sobre a imagem do Google, né? Como eu já falei na webconferência síncrona, né? Desenhar lá no Google Earth, embora seja possível, não é muito prático, né? Não é nada prático, na verdade. E aqui o QGIS ele tem muito mais ferramentas, né, para desenho e processamento dessas imagens. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz para acessar as imagens do Google, né? Aproveitar para a gente já fazer aí uma comparação de resolução espacial com as imagens Landsat. Então aqui eu estou com uma imagem Landsat 8, né? Uma imagem Landsat 8 de 2020, né? Imagem de 14 de junho de 2020. Eu vou deixar aqui com um zoom numa área de Porto Alegre, pega um pedaço de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí também. Apenas para título de comparação. Daqui a pouco a gente vai abrir a base do Google aqui em cima, certo? Pois bem, o primeiro passo para a gente puxar a base de servidores da web para dentro do QGIS é vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. A gente vai ter que fazer a instalação de um plugin, né, que fica dentro do QGIS para poder acessar esse tipo de serviço. Aguardar abrir. Então aqui aparece uma tela com complementos possíveis, né, que a gente pode usar. O primeiro passo é a gente digitar uma palavra-chave aqui, né? Então assim, o complemento que eu recomendo que vocês baixem seria o complemento Quick Map Service, né? Digitem Quick ali na barra de procura, né? Rápido em inglês, né? Quick. E aqui vocês têm a opção, ó, Quick Map Service. Essa é a minha recomendação de plugin para ser instalado. Clica no plugin e manda instalar complemento. Aguarde alguns segundos até que a instalação do complemento seja finalizada. Ok. E terminamos de instalar o complemento. Certo? Pois bem, agora como é que eu faço para acessar? Vou até desligar a imagem de satélite aqui, né? Para vocês verem que a gente daqui a pouco vai abrir uma outra base. Para vocês acessarem esse complemento, vocês têm que vir aqui em Web. Aí, ó, perceba que dentro de Web tem Quick Map Service e aqui já tem algumas bases disponíveis para se acessar. Mas a base do Google ainda não está aqui, né? A gente tem que vir para habilitar outras bases, além destas aqui, né, que estão disponíveis nesse Quick Map Service. Nós temos que vir aqui em Settings, né, configurações em inglês. E aqui em Settings a gente vai em More Service, mais serviços, né, em inglês, e clicar nesse botão aqui para ele baixar outros pacotes para esse complemento. Clicamos aqui. Ao fazer isso aqui, a gente está então baixando dados de diversos servidores, né, incluindo aí o servidor do Google. E aqui já diz uma mensagem, ó, a última versão do pacote já foi feito o download. Ok, e salvar. Agora, se você clicar em Web, você vai ter muitos outros serviços disponíveis além do padrão, né? Que vem ali com o Quick Map Service. E um deles, ó, tem até o Waze aqui, né? Para quem quiser acessar o Waze dentro do QGIS. Mas, por exemplo, para a gente ver as imagens do Google, né? Clica aqui em Google, aí tem várias opções de Google, né? Tem a parte de ruas e tudo mais, mas vamos lá, a opção que eu vou escolher é Google Satélite.
Então, a Google Satélite, clica ali e agora você está vendo a imagem do Google, certo? No fundo do seu projeto. Né? Então, eu vou dar um zoom, né, em uma área urbana aqui de Porto Alegre, por exemplo. Então, nós temos aqui a imagem do Google Earth sendo vista, uma parte aqui do aeroporto Salgado Filho, né? E a gente pode agora, inclusive, sobrepor com as outras imagens que a gente baixa da internet, como, por exemplo, com a imagem Landsat. Né? Então, estou vendo aí ao mesmo tempo, né, a imagem do Google e a imagem Landsat em cima dela. Né? De novo, né? A imagem Landsat para fazer mapeamentos de áreas maiores. Né? A imagem do Google para fazer mapeamento com detalhe, certo? Detalhar quadras, ruas, construções, edificações, terrenos baldios, como a gente está vendo aqui, né? Então, as imagens do Google são mais propícias, né, para fazer esse tipo de trabalho, né, de maior detalhamento, né, por exemplo, de rodovias, como a gente está vendo aqui, né? Vamos ver como é que isso aqui a gente enxerga numa Landsat. Olha a diferença. Né? A Landsat a gente enxerga o contorno da área urbana, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, a Freeway, que é uma rodovia mais larga, né? Mas não esse detalhamento que nós estamos vendo aqui na imagem do Google. Evidentemente, a imagem Landsat ela não tem essa aplicação, né, de mapeamentos de feições urbanas. Né? No máximo, mapeamento de contornos urbanos, né? E não de feições que estão dentro da área urbana. Enquanto que as imagens do Google, obviamente, oferecem um detalhamento muito maior, né, de informações. Porém, obviamente, para a gente conseguir mapear tudo isso que tem aqui na quadra, a gente gasta muito mais tempo, né, do que muito mais tempo por hectare do que trabalhando com as imagens Landsat. Não à toa que para o trabalho eu estou exigindo uma área menor para quem trabalhar com imagens de alta resolução e um pouquinho maior para quem trabalhar com imagem Landsat, até porque na imagem Landsat a gente enxerga feições maiores, né? E não tão pequenas como essas aqui, certo? Então, com isso, eu acabo de ensinar vocês a abrir o Google Earth dentro do QGIS. Né? E vocês podem trazer, literalmente, né, o mundo inteiro para dentro do QGIS em alta resolução. Né? Lembrando apenas, né, que as imagens do Google elas têm um certo deslocamento, né? E, obviamente, elas não são tão precisas geometricamente. Né? Então, a gente pode aqui desenhar um telhado, calcular a área construída desse telhado, mas a gente tem que ter em mente que as imagens do Google elas têm uma série de distorções e isso pode afetar um pouco a qualidade do dado, das áreas calculadas e tudo mais, certo? Mas nem se discute aí a qualidade visual da imagem em termos de resolução espacial, que é muito maior das imagens Landsat. São imagens com finalidades diferentes, né? Landsat, mapeamento de áreas maiores, áreas rurais, áreas de floresta, enquanto que imagens de alta resolução mais voltadas para o estudo de feições urbanas, certo? E para mapeamentos de áreas menores, áreas mais restritas. Ok, pessoal? Então, esse foi mais uma videoaula. Tentem executar isso na casa de vocês e vamos nos falando semanalmente nas nossas webconfs. Um abraço.